Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Nós vamos falar sobre a fé. Vamos separar ou apresentar a fé de 4 formas diferentes. Isso, biblicamente falando, a fé poder, a fé salvífica, a fé salvadora, a fé dom e a fé fruto. Podemos colocar fé poder e fé dom lado a lado. Nós vamos explicar. Assista até o final do estudo para que você entenda a nossa colocação. E podemos também colocar a fé fruto e a fé salvífica juntas. Poderíamos até acrescentar também, o quinto aspecto da fé, que é a fé natural, a fé que todo ser humano tem. A Bíblia deixa claro aí em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, o que é fé. Fé é o firme fundamento daquilo que se espera. Você pode ler aí o versículo na tela. Como vem a fé? De que maneira vem a fé? A fé poder, ela é despertada de que forma? Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte, ou de maneira, que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé surge ou aumenta no ser humano quando ela ouve, quando ela se alimenta da palavra de Deus. E a gente vai aqui, primeiramente, destacar a fé poder. O Senhor Jesus, em certa situação, ele falou sobre o poder da fé. Ele tinha amaldiçoado uma figueira, palavra, ele tinha liberado uma palavra profética, uma palavra de fé, e de acordo com a palavra dele, a figueira secou. E os discípulos, sem entender, questionando ou destacando o que o Senhor Jesus tinha feito, falando para a figueira e a figueira ter secado, o Senhor Jesus deixou claro o poder da fé para os discípulos, quando aqui em Mateus, no capítulo 21 e versículo 21, ele disse assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Ou seja, o Senhor Jesus apresentou aqui a fé como um poder, ou seja, o que eu determinar, o que eu falar, o que eu falar com fé, assim vai acontecer. Ele disse que aquilo que foi feito com a figueira, o Senhor Jesus falou a figueira e a figueira secou, eles poderiam fazer. A gente não tem nenhum registro de montanhas se levantando e se erguendo no mar. Mas por que o Senhor Jesus deixou claro, ou falou dessa forma? Para que entendêssemos que não existe limites para essa fé poder, essa fé que a pessoa ela fala com tanta segurança, com tanta firmeza, e acontece aquilo que ela está falando. Por isso, doenças desaparecem, libertações acontecem, portas se abrem através da fé. Você não pode achar que a fé é o simples fato de acreditar que Deus existe. A fé é esse poder, nesse aspecto da fé, o poder se manifesta através da fé. A fé, quando a pessoa usa com autoridade, essa confiança, essa certeza, se concretiza aquilo que ela crê, aquilo que ela pediu. E a gente vê a fé salvífica, A gente vê a fé salvífica, que nós vamos colocar do mesmo lado da fé, da fé fruto. A fé é a única virtude que aparece nos frutos do Espírito Santo, ou nas virtudes do fruto do Espírito Santo, e nos dons do Espírito Santo. Os frutos são 9 e os dons são 9. E dentre esses 9 está lá a fé. A fé está presente nos dons, segundo está escrito aqui em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então está falando aqui de dons. Então a fé é um dom.
A fé é um dom. E também lá nos frutos, está escrito em Gálatas no capítulo 5 e no versículo, eu vou ler o 21 também, fala aqui da fé no 22, mas eu vou ler o 21 também para você ver que está tratando justamente de salvação. Por isso que eu falo que a fé fruto e a fé salvífica, elas podem ser colocadas lado a lado. Olha só, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Ou seja, está se tratando aqui das obras da carne e de salvação, que essas pessoas que praticam essas coisas aqui dos versículos anteriores não alcançarão a salvação da alma. Aí a gente vai para o fruto do versículo 22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança. Olha a fé presente aqui nos frutos. Você já tinha percebido isso? Que a fé está presente nos dons e nos frutos, que nós dependemos da fé para viver aqui na terra, para alcançar bênçãos e milagres, mas também dependemos da fé para alcançarmos a salvação da nossa alma. Você vê que a fé, a nossa salvação depende da nossa fé, que o Senhor Jesus, ao curar, ou melhor, ao alguém ir até ele receber a cura, ele dizia para a mulher hemorrágica e para tantos outros também. Capítulo 18 de Lucas e versículo 42. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Ou seja, é a fé que conduz a pessoa à salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito de forma clara que para alcançarmos a salvação da nossa alma temos que ter fé. Eu não posso só me valer da fé poder. Não, eu tive fé em Deus e fui curado de um nódulo, de uma cegueira, fui curado de um câncer, fui curado de uma doença nos ossos. Eu não posso me valer só da fé poder. Eu tenho que também me valer da fé salvífica. Olha o que Pedro vai dizer lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ou seja, se você vem vivendo uma vida de fé, de dedicação, de leitura da Bíblia, de oração, de evangelização, de jejum, você está vivendo uma vida de fé. E o fim dessa vida de fé, como ele diz aqui, é a salvação das nossas almas. Paulo disse a Timóteo no capítulo 4 de 2 Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, nós temos que nos manter na fé até o último instante da nossa vida, porque é por meio da fé que alcançaremos a salvação da nossa alma. Aí ele diz no versículo 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor juiz me dará naquele dia. O justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quando você vive uma vida de fé, você ama a vinda do Senhor Jesus. Para finalizar, eu queria falar mais uma passagem que fala aqui sobre a fé poder. A fé poder é muito importante também, porque através dela nós mostramos para nós mesmos e para aqueles que criticam a nossa fé, que dizem não valer a pena a nossa fé, mostramos para eles que vale sim. Tiago vai falar assim, primeiro capítulo, versículos 6 e 7. Peça, porém, com fé. Está falando de pedir sabedoria a Deus, mas entendemos aqui que qualquer coisa que nós precisamos pedir a Deus, temos que pedir com fé para receber. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ou seja, você quer receber alguma coisa de Deus, você tem que pedir com fé. E o que é fé? A fé
é o firme fundamento, é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos Deus, por isso que o nosso relacionamento com Deus é através da fé. Nós não vemos a Ele, mas sabemos que Ele existe pela fé, por essa certeza, por essa convicção sobrenatural que foi posta pelo Espírito Santo dentro de nós. Tá bom? Eu espero ter contribuído aí com o seu conhecimento, com o seu aprendizado. Dê aí o seu like se você gostou e volte aqui para assistir os próximos estudos.